Junho 3, 2 Crônicas 11. De volta a Jerusalém, Roboão reuniu a casa de Judá e de Benjamim, as duas tribos que ficaram, e viu que eram 180 mil guerreiros para lutar contra Israel e reconquistar o reino para Roboão. Então a palavra de Adonai foi dirigida a Semeías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, filho de Davi e rei de Judá, e a todo Israel que está em Judá e Benjamim, assim diz Adonai: não subam para lutar contra seus irmãos, volte cada um para a sua casa, porque tudo o que aconteceu foi por minha decisão. Onde está o nosso livre-arbítrio? Eles obedeceram à palavra de Adonai e regressaram e desistiram de combater contra Jeroboão. Ou seja, Deus havia determinado que aquilo aconteceria e pronto. E ele teve que obedecer. E teve que se submeter mesmo e se conformar que havia perdido aquelas 10 tribos. Roboão ficou morando em Jerusalém e começou a construir cidades fortificadas em Judá. Restaurou Belém, Etã, Tecoa, Betsu, Socodalã, Gat, Maresa, Sifa, Durã, Laquisa, Seca, Sará, Ilom, Herã e Hebron. Eram cidades fortificadas em Judá e Benjamim. Reforçou a defesa das cidades, colocou um comandante em cada uma, assim como depósitos de alimentos, azeite e vinho. Todas as cidades tinham escudos e lanças, estavam perfeitamente armadas, e Roboão reinou sobre Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas que se achavam em todo Israel deixavam seu território para unir-se a Roboão. Os levitas abandonaram suas terras e propriedades e foram morar em Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos haviam proibido a eles de exercer o sacerdócio de Javé. Os levitas exerciam o sacerdócio, todo o ministério do templo. E Jeroboão falou: não quero vocês aqui. Botou eles para fora. Eles abandonaram tudo. Porque em todas as tribos havia cidades que eram destinadas aos levitas, que era assim como a luz de Deus em cada tribo. E eles foram todos para Jerusalém, né? Porque o Jeroboão proibiu. Ele próprio, Jeroboão, nomeava os sacerdotes para os lugares altos e para o culto dos sátiros e dos bezerros que ele fabricou. Ele fabricou bezerros, colocou um em Edã e outro em Belém, né? Dan, Betel. Não, Belém, Betel. Um em Dan e outro em Betel. E ele mesmo nomeava os sacerdotes. Ele criou um novo sacerdócio, ele criou datas novas de festa, ele criou uma forma nova de adorar, ele inventou tudo. Ele não queria que o povo do norte fosse até Jerusalém para adorar no templo, porque ele sabia que se eles fossem até lá, podiam desistir de servir a ele e resolver nomear Roboão novamente rei deles. Então ele inventou todo aquele sistema de adoração separado, diferente do que era praticado em Judá e Benjamim, né, em Jerusalém. Então, em consequência disto, porque ele nomeava seus próprios sacerdotes, os bezerros, as pessoas de todas as tribos de Israel que tinham vontade de procurar a Adonai, o Deus de Israel, iam até Jerusalém para oferecer sacrifícios a ele, Deus dos seus antepassados, os que queriam. Essas pessoas reforçaram o reino de Judá e confirmaram Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, tempo em que ele foi fiel ao caminho de Davi e Salomão. Roboão casou-se com Maalat, filha de Jerimote, o qual era filho de Davi, com Abigail, filha de Eliabe, que era filho de Jessé. Era tudo parente, né? Maalat deu a Roboão os seguintes filhos: Jeú, Samorias e Zum. Depois ele se casou com Maaca, filho de Absalão, a qual lhe gerou Abias, Etais e Salomão. Esse Absalão, acho que não era o filho de Davi, porque a Bíblia diz que ele morreu sem filhos, a não ser que não tivesse filhos homens e tivesse filha mulher, porque aqui diz que casou com Maaca, filha de Absalão, pode até ser, a qual lhe gerou Abias, Etais e Solomit. Roboão gostava dela, filha de Absalão, mais do que de todas as outras suas mulheres e concubinas.
Ele teve 18 mulheres e concubinas, e 60 concubinas. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Nossa, mãe! Como chefe de todos eles, Roboão colocou Abias, filho de Maaca, no chefe de todos. Era o filho da moça. Ele devia comandar seus irmãos porque estava destinado a ser rei, era o primogênito. Roboão foi esperto e distribuiu seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim, especialmente nas cidades fortificadas. Forneceu-lhes bastante alimento e arranjou esposas para eles. Quer dizer, ele ao mesmo tempo evitava as brigas entre os irmãos, separando-os, e fazia com que eles tomassem conta de cada cidade, que para ele era importante, guardava o reino dele.